Direto da redação. A mulher que levou um idoso morto a um banco, a uma agência bancária, para tentar um empréstimo de R$17 mil, permanecerá em prisão preventiva. Vamos conferir as informações na reportagem de Carolina Pessoa. Após audiência de custódia nesta quinta-feira, a Justiça converteu para preventiva a prisão de Érica de Souza Vieira Nunes, como forma de garantir a ordem pública. Ela é acusada de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Na decisão, a juíza Raquel Assad da Cunha considerou a gravidade da conduta de Érica, o que justificaria a prisão preventiva. A mulher alega que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, estava vivo quando chegou à agência bancária, mas o serviço de atendimento médico de urgência, chamado por funcionários do banco, atestou que ele já estava morto há algumas horas. A advogada de Érica, Ana Carla de Souza Correia, sustenta que a acusada é inocente e que Paulo Roberto estava vivo quando entrou no banco. Além disso, aponta que sua cliente se encontrava em estado emocional abalado e sob efeito de remédios. Ainda de acordo com a decisão da Justiça, a gravidade da conduta é extremamente acentuada e o ponto central não se resume em buscar o momento exato da morte, e sim definir se o idoso, naquelas condições, mesmo se estivesse vivo, poderia expressar sua vontade. Portanto, mesmo que a acusada alegue não ter percebido a morte, estava claro que o idoso não estava bem e não respondia a qualquer estímulo, sem poder, portanto, assentir com o empréstimo. Por isso, todos os elementos apontavam que a única vontade ali manifestada era da acusada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Eu acho que ele não tá legal. Sim. Ele não tá bem, não. Você confere a imagem do idoso no banco e a mulher, tá bem, na hora, eu estou aqui retomando, repetindo a imagem, ela está no banco com o idoso. Ele totalmente desacordado, morto, já estava morto. E ela tenta forçar o empréstimo, assim, tomando a mão do morto e tentando fazer assinar um papel. E essa imagem aí que você está vendo na TV agora aqui, que você está acompanhando, é um dia anterior. Ela estava com o idoso, ele desce na cadeira de rodas, ele vai até um terminal bancário e também ali ela estaria ainda tentando tomar um empréstimo. Como nesta primeira iniciativa ela foi fracassada, daí então no dia seguinte ela colocou o idoso na cadeira de rodas e foi novamente a uma agência bancária conversar com uma atendente e tentar um empréstimo. Mas eu estou achando ainda essa história, tem coisas aqui que, a título de informação, elas não se fecharam, elas não casaram. Há um relato que o motorista do carro, o motorista de aplicativo que levou a mulher e o idoso à agência bancária, ele relatou em sede policial, na delegacia de polícia no Rio de Janeiro, que o idoso, quando sai do carro, ele bateu a porta, ele meteu a mão na porta, que ele estava vivo, não estava morto. Há relatos de que os parentes o parente, eu acho, dessa mulher que está presa, eu esqueço o nome dela aqui, não me lembro o nome dela aqui, ela tem 42 anos, e que os parentes delas ajudaram o idoso, abriram a porta do carro, foi lá e disseram também que estava tudo bem, ajudaram o idoso a entrar no carro. Então, se isso tudo que está narrado aí, o depoimento do motorista de aplicativo, o depoimento de que os familiares ajudaram a embarcar no carro, e se os familiares confirmam isso, e se comprovar-se, se o exame de necropsia comprovar que esse idoso já estava morto ao embarcar no carro, nós teríamos aí uma rede de cumplicidade. Então todas essas pessoas, elas seriam cúmplices nesse caso, que estariam até dando depoimento falso. E outra narrativa que me chega também, mas eu tenho dificuldade em comprovar porque eu não vi depoimento e também não vi esse relato oficialmente. Isso aí é de coisas que chegam, de informações que chegam. É de que o idoso, ele estava com a saúde já abalada porque ele estava com uma espécie, assim, com quase um quadro de desnutrição. Não sei se isso é verdade, mas são relatos que chegam. Então toda essa história ainda, isso precisa ter um fechamento, precisa se fechar isso,
sair esse exame, pra gente entender como é que essa história toda aconteceu, pra saber o enredo disso tudo. Essa imagem que está na tela aí agora é o quê? É a chegada dele no banco onde ele entrou com ela para tentar o empréstimo, não é isso? Onde ela levou, porque ela praticamente... Ó, cadeira de roda. Ele já está desacordado, ele não está desacordado ali? Deixa eu olhar aqui melhor aqui. Bota a imagem de novo isso, para entrar ali, que ela chega no elevador, para entender aqui, para saber se esse homem já estava morto ou se ele... Porque a imagem ali, ela mostra. A polícia vai avaliar tudo isso. Todas essas imagens estão... Ah, esse homem já tá morto nessa cadeira de roda. Ele tá desacordado, olha lá. O homem tá... Aí ele já tá morto. Ele tá desacordado. Ele não tá uma pessoa mais acordada. Ao entrar no elevador, olha só. Ele não está mais... Ele não... Tudo indica. O exame de necropsia vai mostrar o seguinte, exatamente o horário que os órgãos vitais desse homem pararam, que esse homem morreu. E essa mulher, se a comprovar-se que esse homem estava sofrendo maus tratos e que esse homem estava sofrendo vilipêndio, está enrolada. E mais uma vez eu repito aqui, esse tipo de conduta... Você está pensando que é um caso isolado? Você está pensando que é um caso único? Tem muitos idosos que estão sob cuidados, que se não forem assim vigiados de perto, se não forem olhados de perto, é medicação inadequada. Essa é uma série de iniciativas que vai no sentido de abalar uma saúde de um idoso, de até provocar a morte de um idoso. Isso se dá por disputa patrimonial, por uma série de situações. Isso não é um caso isolado. E não acontece só com o idoso não, tá? Acontece com outras pessoas também que estão debilitadas, que têm renda e que tem alguém que vai herdar essa renda e que muitas vezes... A vida que poderia ser prolongada, ela é atenuada, a vida ela se perde no caminho por conta de medicamentos mal administrados, assédios que provocam que abala a saúde do idoso, porque muita gente acha que o idoso ele é um incapaz, e o idoso ele não é um incapaz. O idoso, se ele está com um raciocínio correto, ele está lúcido, se ele tem ele tem noção, se ele conversa, ele é dono, ele tem autonomia. E ele não tem que ser coagido, ele tem que ser persuadido. As pessoas acham que você tem que chegar a obrigar, você tem que fazer isso. Não, você tem que convencer, você tem que conversar com o idoso. Se tiver que conversar 10 vezes, converse 10, converse 15, mas vá para a persuasão. Porque não dá para você chegar para uma pessoa de 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, que tem toda uma vida, toda uma experiência, que ao longo de sua vida teve autonomia, que enfrentou tudo quanto foram barreiras, e chegar para essa pessoa agora que ela tem que obedecer a um mais novo. Me obedeça, porque quem manda sou eu. Não dá, não vai fazer isso. Vai ter que persuadir, vai ter que conversar, e ele vai ter que consentir. Então, isso tem que ter um cuidado, um manejo muito grande. A relação humana é algo muito difícil. E muitas vezes a relação humana é muito difícil entre pai e filho, entre mãe e filho, entre filho. É assim, entre irmãos. Relações humanas não é algo muito fácil na vida, não. Não é todo mundo que tem essa habilidade de se relacionar em sociedade, não. São relatos aqui que aparecem aqui, as pessoas me relatam aqui casos similares, não nisso, agora levar o morto numa cadeira de roda a uma agência bancária, talvez aí tenha sido o ápice de uma ousadia. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está alertando para o aumento da violência patrimonial contra idosos. Você confere agora na reportagem de Carolina Pessoa. O caso do homem morto levado a uma agência bancária em uma cadeira de rodas por sua suposta sobrinha para sacar um empréstimo já aprovado chama a atenção para a violência patrimonial
ou financeira contra pessoas da terceira idade. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, o ato de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefícios daqueles com 60 anos ou mais pode ser punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa para quem cometer esse delito. De acordo com o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, de janeiro até o último dia 15 de abril, foram registradas mais de 12.700 denúncias de violência patrimonial contra idosos. Isso representa quase 60% do número total de denúncias desse tipo de violação no período. A presidente da Comissão de Atendimento à Pessoa Idosa da OAB-RJ, Fátima Henriette de Miranda, destaca que a família deve estar atenta aos riscos de um familiar ser vítima desse crime. Existem estudos e dados que indicam um aumento preocupante desse tipo de violência nos últimos anos. Eu entendo que para prevenir tais situações é necessário investir em educação e conscientização sobre os direitos dos idosos, promover o diálogo e o apoio dentro das famílias e proporcionar serviços de assistência social e psicológica para os idosos em situação de vulnerabilidade. A coordenadora de extensão do Núcleo de Envelhecimento Humano da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Sandra Rabelo, aponta os principais meios pelos quais essa violência pode acontecer. Principalmente na apropriação de bens ou cartões ou outros recursos que os idosos tenham. A especialista reforça ainda que a violência vai muito além, podendo chegar à exclusão social do idoso. A violência não é só intrafamiliar, essa violência ela também é social. A sociedade ainda não reconhece na pessoa idosa uma pessoa capaz de participar de atividades sociais, levando a pessoa idosa à exclusão. As denúncias de violência contra idosos podem ser feitas em delegacias, no Ministério Público ou pelo Disque 100. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.